Amém? Hoje, nesse momento, eu quero falar em especial de uma mulher. Uma mulher que eu não coloquei aqui no Ouse Ser Pleno. No final eu falo sobre o livro, eu falo sobre o devocional. Porque o foco dessa imersão não é o livro, é o que Deus vai fazer com o livro e conosco. Então tira o foco que eu estou lançando o livro porque eu quero ir para capa de revista, porque eu quero ter milhões de seguidores. Eu quero lançar ali para mudar a história de pessoas. Foi o que Deus colocou no meu coração e eu vou cumprir esse chamado. Nem se for gemendo igual eu estou. Esse ano Deus me possibilitou lançar esse momento o segundo livro. Em março eu lancei o primeiro, não porque eu queria, mas porque Ele quis, eu só obedeci e agora a mesma coisa. E eu digo para vocês, você pode falar, nossa, lançando o livro. Eu nunca fui tão quebrada na minha vida como esse ano. Nunca. E já vou chorar, já vou avisando. Por várias coisas. Até entender que quem faz é Deus. E tudo que Ele faz não é para que o nome de alguém seja exaltado, mas para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E todas as pessoas que estão ao nosso redor possam ser beneficiadas com isso. Eu até compartilhei com a pastora Sônia, com a pastora Leisa. Que pela segunda vez na minha vida, no meu ministério, de 28 anos de pastoreio, eu tive vontade de desistir do meu ministério. Cheguei a falar, Deus, acho que chega, né? Eu já fiz. Passar o cajado para outras pessoas fazerem. A olhar para mim e falar, Deus, não quero mais. A usar a palavra que Jesus usou. Pai, se for possível, passa de mim esse ministério. Esse cálice. Porque está muito difícil. E o duro não é falar com Deus. O duro é não ouvir Deus responder. E a única resposta que eu tive de janeiro até alguns dias atrás foi o silêncio do próprio Deus. Lutas em todos os segmentos da minha vida. Lutas recalcadas, sacudidas e transbordantes. Eu não questionei a Deus por nada. Mas cheguei ao momento de falar, não quero mais. Não quero mais ministrar, não quero mais aconselhar, não quero mais falar, não quero mais. Porque está muito difícil. Aí eu olhava para o meu livro, indo para a gráfica, e falava, Senhor, é muito para mim. Até que Deus começou a encher o meu coração de paz. E Ele ministrava o meu coração. Plenitude não é não ter problema. Plenitude é passar pelos problemas, confiando que eu sou grande, eu sou. Eu falava, Deus, como que eu vou ministrar sobre plenitude? Porque ainda no meu coração, por mais que eu já entendesse o que era plenitude, gritava, perfeição, perfeição, perfeição. Ser mais. E Deus falava, não é ser menos. Porque quando você não pode, aí que você manifesta o meu poder, porque não é nada sobre você. Eu falava, Deus, só fico igual Moisés, só vou se o Senhor for. E Ele falou, você nunca sair daqui? Onze meses sendo quebrado. Eu sei que ainda não acabou. E Deus ministra ao meu coração. Eu não sei se essa mensagem vai fazer sentido para você. Eu acredito que sim, porque Deus é tremendo. Mas essa mensagem faz sentido para a minha vida. E há 15 dias atrás Deus colocou essa mensagem no meu coração. Carla,
Seja completa em todas as circunstâncias. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com igreja ou sem igreja. Com estrutura ou sem estrutura. Ouse ser completa. E eu quero trazer essa palavra para você. Ouse ser completa, mesmo quando tudo não vai bem. Ouse ser inteira, quando tudo não vai bem. Ouse ser satisfeita, quando tudo ao teu redor diz para você: acabou. Ouse ser realizada, quando você não atingiu o seu objetivo. Gênesis 16, capítulo 16 e 21, conta a história de uma mulher, Agar. Se você quiser abrir comigo 16, não vou ler o capítulo inteiro, mas eu quero falar um pouco sobre o capítulo 16 e um pouco sobre o capítulo 21. 16, nós vamos ler o 13. Vou colocar ali no telão, quem tiver sem Bíblia. Mas leia, acompanha comigo. Gente, esse versículo é muito poderoso. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê. El Erroi. Então Agar, eu não sei se você conhece essa personagem bíblica. Se não conhece, vai saber um pouquinho sobre ela hoje. Deixa o capítulo 16 e o 21 para você ler inteiro e se beneficiar com ele. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus já quer falar para você assim: ei, chorona, Carla chorona, eu estou te vendo. Olha aqui para mim. Sabe lá no teu quarto quando você chora? Deus está falando assim para você: eu estou te vendo. Viu, Adriana? Deus está te vendo. Viu, Michele? Deus está te vendo. Agar era uma serva de Sara. Sara, aquela mulher conhecida por nós todas, estéril, que não podia dar à luz. E tinha uma promessa dada pelo Senhor, que ela seria mãe, juntamente com seu esposo, ali criaria uma família, e eles seriam pais de multidões. Idade avançada, nada da promessa. Sabe quando nós desesperamos, irmãos? Porque os dias vão passando e nada da promessa. Nada da promessa. E como Sara, nós queremos dar o nosso jeitinho. Vou ter que fazer alguma coisa porque Deus prometeu, então e terei que fazer algo para a promessa se cumprir. Sara pega a sua serva, nos dias atuais a nossa empregada, para deitar com seu esposo, porque num contexto um pouco diferente do que nós vivemos hoje, a serva, ao dar à luz, significava que aquela criança era filho, era considerado filho daquele casal, dos patrões, dos senhores. Sara, no momento desesperado, porque Deus tinha prometido, a criança não tinha chegado, ela é idade avançada. O esposo então se deita com a empregada, com a serva, e ela engravida.
Fiz minha parte. Só que em determinado momento, Agar, ela provoca Sara. Porque ela estava grávida e Sara não. Então, Sara conversa com o esposo. A situação não estava boa. E Agar, então, num momento muito complicado, foge para o deserto. Para fugir da circunstância, para fugir da história que estava acontecendo. Porque Sara não gostou do que estava acontecendo. Agar era estrangeira. Não era uma mulher daquele povo. Era uma empregada. Então, ela está agora, sai do convívio e foge para o deserto. E lá no deserto, grávida, se você ler toda a história, você vai ver. Deus fala com ela. Que era para ela voltar. Porque ele iria cumprir a promessa na vida de Sara, só que também faria algo através da vida dela. Mas quantas vezes a gente foge? Porque a situação fica difícil nas nossas vidas. Como a Carla, que acabou de dizer aqui para vocês que queria até desistir do ministério, porque a gente quer fugir mesmo. Quer fugir porque a coisa está tão difícil, tão complicada. A gente quer fugir. E a gente foge para os piores lugares que existem, os desertos. E foi para lá que Agar fugiu. E se a gente volta um pouquinho antes, aqui no versículo 11, nós vemos o anjo falar, o próprio Deus através ali falar com Agar, que era para ela parar com isso e voltar. Porque Deus também, ele faria algo na vida dela. E o filho que ela estava esperando ia se chamar Ismael. Ele também faria desse filho uma nação, uma grande nação. E naquele momento lá no deserto, ela olha para o Senhor e fala: Tu és o Deus que me vê. Eu não sei o que você está passando, em que deserto você está. Mas como eu disse para vocês, aqui Deus falou tanto comigo nessa passagem. E eu comecei a falar para Deus: Senhor, assim como Agar falou, naquele momento de crise, naquele momento de angústia, lá naquele deserto, aonde nada produz, aonde não tem nada. Eu também declaro hoje para o Senhor: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Feche teus olhos e erga sua mão e fala assim: Tu és o Deus que me vê. Sabe essa situação que você está passando? Fala para Ele: Senhor, Tu és o Deus que me vê. Às vezes uma sentença, uma enfermidade, algo que perdeu o seu controle. Fala para o Senhor, porque isso é verdade. Eu não vim aqui com historinha para você sair um pouquinho melhor daqui. Eu vim falar que Deus está esperando você falar assim: Senhor, eu confio em Ti, porque Tu és o Deus que me vê. Me vê lá na minha casa, me vê no meu trabalho, me vê lá no meu ministério desafiador, me vê na rua, dentro do ônibus, dirigindo. O Senhor é o Deus que me vê em todas as circunstâncias. Esse é o Deus que está dizendo para nós: Eu sou o Deus que te vê. Muitas vezes você não está vendo Deus, mas Deus te vê. Deus está perguntando: Deus, onde o Senhor está nessa crise, nessa situação? E eu já estou te respondendo. Deus está dizendo assim para você: Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Os meus olhos estão vendo você.
Você pode dizer amém? No capítulo 16, Agar foge, grávida, ferida, sozinha. Só que lá, ela tem a convicção que Deus está vendo ela. E ela retorna. E algo maravilhoso, então, ainda mais maravilhoso, continua a acontecer. Sara fica grávida. Depois de algum tempo. 10 anos se passam. E mais uma vez lá no capítulo 21. Agar, ela foge para o deserto. Por quê? Porque em determinado momento, o filho de Agar caça confusão com o filho de Sara. Eu estou falando uma linguagem mais simples, só para você entender. E Agar, não mais grávida, mas com o filho já grandinho, através da vida do esposo de Sara, mais uma vez vai para o deserto. Agora ela é colocada no deserto, ela é mandada por Abraão. Abraão enche uma botija de água e fala para Sara: pega você e teu filho e rua, vai embora. Agar pega a botija de água, Ismael seu filho, e pela segunda vez vai para o deserto. No deserto a água acaba. O odre fica seco. Agar pega o filho, põe debaixo de uma árvore e vai para um lugar mais longe, de frente com a criança, para que ela não pudesse ver o desespero da criança morrer no deserto. Pela segunda vez, ela está no deserto. Agora ainda pior, quem mãe sabe o que eu estou falando. Para não ver o filho morrer. Ela se distancia e deixa ali o menino. E o menino começa a chorar. Mas eu quero te dizer algo muito importante. O deserto ele é muito difícil. Porque no deserto não tem planta, não tem comida, não tem praticamente nada. Mas você sabia que no deserto tem Deus? E pela segunda vez, Deus está lá. Agar, ela está lá. O filho está lá. A água do odre que o pai da criança, Abraão, deu, acabou. Era morte. Mas é que a gente não entende que no deserto não é lugar de Deus nos destruir, de Deus nos matar. Deserto é preparação. Deserto é onde Deus nos permite estar para nós aprendermos algo, para vivermos de forma extraordinária lá na frente. Agar, ela estava pela segunda vez naquele lugar de dor, de sofrimento, de angústia, esperando a morte. Olha aqui para mim. Quantas vezes nós estamos sentadas, acomodadas, esperando a morte? Dizendo: acabou, né? Agora deu, né? Né, pastora Sônia? Agora deu, né? O deserto é bravo, né? Doído, né? Mas você está dizendo para nós: o deserto, não. O deserto é lugar de preparação, não de punição. O deserto é onde Deus te prepara para coisas extraordinárias. Só que nós não queremos estar ali.
E sabe uma das coisas que acontece no deserto? Muitas vezes a nossa visão, ela acaba. A gente não enxerga. A gente tem dificuldade para ver. Porque o desespero é tão grande. E a nossa condição humana grita, que a nossa visão, ela se perde. Os nossos olhos vão para todos os lugares e a única coisa que a gente vê é areia, ou seja, nada. Agar também estava nesse lugar, olhando para o filho, com sede, esperando a morte dele e dela, para dizer: agora acabou. Capítulo 21. Deixa eu achar o versículo, que eu não anotei. A partir do versículo 16. Vou ler o 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Vou ler para você entender. E sentando-se em frente dele, do filho dela, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que você tem, Agar? Gente, se fosse eu ia falar assim: você está de brincadeira, né, Deus? O que eu tenho? Eu ia falar assim: eu não tenho. Eu não tenho água, eu não tenho condição de criar essa criança. Eu estou no deserto, o negócio está feio, eu sou chorona. Deus fala para Agar: o que você tem? Não tenha medo. Porque Deus ouviu a voz do seu filho, do menino. Aí onde ele está? Põe-se de pé. Irmãos, põe-se de pé para mim significa: ei, para! Hello! Recompõe-se. Posicione-se. Tem tanta coisa para fazer ainda. E Deus fala: põe-se de pé. Levante o menino. Levanta seu sonho. Levanta aquilo que eu te dei. Pega na mão. Segure pela mão. Porque eu farei dele um grande povo. Você está no deserto chorando, seu filho sem água. Você acha que vai morrer e Deus fala: o que você tem? O que você tem, Andréia? O que você tem, Maria? Hã? O que você tem, Carla? Oh, Deus. Senhor. Jesus. Como assim? Não, Agar. O que você tem, Agar? E Deus continua. E eu vou falar assim, ó. O que você tem, Carla? Você pode falar teu nome? Vamos lá. O que você tem, Carla? Fala seu nome. O que você tem, Carla? O que você tem, Carla? Aí Deus fala para Carla e fala para Maria, para Ana, para cada uma: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí aonde ele está, põe-se de pé, Carla, levanta o seu sonho, segura pela mão, porque eu farei de você e desse sonho um grande ministério, um grande povo. Eu não vou deixar você morrer aqui nesse deserto. Eu não vou deixar você morrer com essa dor. Põe-se de pé. Não tenha medo. Está com medo? Não, Deus. Põe-se de pé, ou seja, eu estou te autorizando.
Essa dor não vai te matar. Esse deserto não vai te destruir. Estou aqui, Deus. Hello! Sou plena, firme e forte. Tá tudo resolvido? Fazer com a Adriana? Não. Tá tudo certo? Tá no deserto? Aham. Só que a melhor das notícias que alguém poderia ter. Gente, eu prefiro estar no deserto com Deus do que em Paris sem Ele. Aplauda esse Deus que muitas vezes te leva para o deserto, mas Ele não te deixa só. É esse Deus que eu creio. É esse Deus. É esse Deus que eu creio. Tá doendo um tanto. Vocês não fazem ideia. Mas se Deus está aqui, estou plena. Estou satisfeita. Estou realizada. É fácil? É possível? Vou brincar para você não dormir. Um calor desse. Lá no deserto, uma coisa incrível. Deus surpreende. A visão de Agar estava tão afunilada no problema. Às vezes a tua visão está tão que você só vê Ismael morrer. Gente, esses tempos atrás minha visão estava tão afunilada que eu só enxergava que não tinha, que eu não conseguia, que não era possível. O problema tem essa capacidade. Afunilar a tua visão. Porque aí você não vê Deus, você não vê a ação de Deus, você não vê Deus se manifestar, você não vê, você vê o problema. E Agar estava com os olhos no problema. Agar estava com os olhos no problema. Então eu vou te falar uma coisa, para você começar a melhorar e para sair desse lugar, tira o olho do problema. Tira o olho da falta. Se é teu problema, você está achando que é dinheiro, o teu problema não é dinheiro. O teu problema é que o teu olho está só na falta do dinheiro. Se às vezes você está com problema com seus filhos, você está tão focada que você tem problema com seus filhos, que você tem problema com seus filhos, que você só vê o problema com seus filhos. Eu quero que você amplie a sua visão. Porque o problema... Gente, você tem filhos. E está tudo certo, porque através disso Deus vai te fazer grandes coisas. Às vezes o teu problema está tão afunilado, tua visão está tão afunilada que você só vê a depressão. Você só vê a ansiedade, que você... Ai, estou em crise. E tem mesmo, gente. Estão vivendo um século e o Brasil já está indo alavancado no país da ansiedade. Ela existe? É real? É. Mas às vezes a nossa visão está tão lá. Na ansiedade, na depressão, na crise de pânico, no burnout, não sei das quantas. Tanta coisa. E a gente está só com o olho ali. E Deus está falando, Você está no deserto, mas eu estou contigo no deserto e eu farei grandes coisas na sua vida. Deus, Ele é extraordinário. Deus é o Deus que nos vê. Aqui no capítulo 21 ainda, Ele continua. Então Deus... Eu vou ler um pouquinho antes, só que eu quero que você entenda o contexto. O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. E aí onde ele está? Põe-te de pé, levanta, segura o menino pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha o que Deus faz com quem está com a visão afunilada. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu para beber ao menino. Você não está entendendo o que Deus está falando? Então eu vou resumir, vou simplificar para você. A solução já existe. Sabe por que você não está vendo? Porque a tua visão está afunilada e você está cega, espiritualmente falando. Você só vê o menino morrendo.
O Senhor está dizendo e profetizando e declarando e ministrando sobre as nossas vidas. Ei! Abra os olhos. Abra os olhos. Gente, presta atenção. E ela viu o poço de água que tinha. Ela viu a fonte. Versículo 19. Entenda uma coisa. Aqui está escrito que ela viu. Deus não criou aquele poço naquela hora. O poço já existia. Ela não estava enxergando. Quando Deus ministrou isso no meu coração, Ele falou assim: Carla, a solução já existe. Só que você está tão focada no problema, nos problemas, no meu caso, que você não vê o que eu estou fazendo. Você não está vendo a solução, você não está vendo a fonte. Tira os olhos. Coloca os olhos em mim. Porque o poço, a solução, a bênção já existe. Não sou boa intérprete, mas Deus está falando isso aqui para nós, ó. Tira os olhos do problema. Abra a visão. Porque a solução já existe. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha aquele que tem o poço de água viva. A fonte já existe. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Só que é o seguinte, não adianta ficar vendo o poço. Que poço lindo! Nossa, tem um poço. Não! Ela viu o poço, ela foi lá, encheu o odre e bebeu. E deu água para o menino. Se não entendeu, irmã, Deus está falando assim: para de olhar o problema, porque a solução já existe. Vai lá. Pega a solução e resolva a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Primeiro deserto. Deus vê Agar. Segundo deserto. Deus abre os olhos de Agar e permita que ela veja. Eu não sei como que está o teu deserto, mas Deus está falando assim: eu estou te vendo no deserto, e no deserto também amplio a tua visão para você ver o que eu estou fazendo. Porque eu não estou dando só o poço, eu não estou te dando, eu estou falando para você ir lá beber. Então não resista ao que Deus está fazendo, vai lá, beba. E leve água, leve a solução para quem estiver precisando. Quem está precisando na tua casa de solução? Que Ismael está morrendo na tua casa, leva água para ele, leva a solução. Porque Deus está abrindo a tua visão nessa tarde aqui. Em nome de Jesus. Irmãs, tem hora na nossa vida que não está faltando fé. Está faltando visão. Uma mulher plena, ela passa o deserto. Só que no deserto Deus está vendo ela, e no deserto Deus amplia a visão dela. É o teu caso? É o seu caso? Esse é um ponto de chave, uma virada que Deus na nossa vida. Quando Ele abre os nossos olhos. Põe a mão sobre os seus olhos assim. Se tiver com óculos igual eu, não tem problema. Só põe na frente assim para não embaçar o óculos. Põe na frente. Eu vou contar até 3. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Abra os olhos, você vai tirar a tua mão. 1, 2, 3. Abra os olhos. Põe de novo, vai lá. 1, 2, 3. Abra os olhos. E veja. A fonte já está aí.
A solução. A fonte já está aí. Toma posse dessa fonte de águas vivas sobre a sua vida. Irmãos, a água, ela é um símbolo extraordinário na Bíblia, porque além de tudo ainda representa o próprio Espírito Santo sobre nós. Sabe, muitas vezes nós estamos pedindo algo novo. Deus, me dá algo novo. Deus está falando, não preciso de algo novo. Já está aí a solução. Só abre o olho e vê. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque eu preciso disso. Deus, já está aí. Abre os olhos e vê. Nem sempre vai ser alguma coisa nova que Deus vai te dar. Só vai permitir que você veja que já existe e você tem dificuldade para ver. Abra os olhos para ver o que Deus já colocou ao seu redor. Uma vez lendo o livro do Miles Moore, tem uma frase naquele livro que contamina, assim. E ele falou assim, tudo que você precisa já existe. Quando eu li isso, eu fiquei questionando. Eu falei assim, não existe nada, eu preciso disso. Aí Deus falou assim, tudo que você precisa, não tudo que você quer. Gente, porque tudo que a gente quer nunca vai existir. A gente é surreal. Mas o que você precisa já existe. Quando a gente vai trabalhar com o ministério, é tão lindo o que Deus vai fazendo. Estava eu e a pastora Leisa e Deus ministrou meu coração. Chama mais mulheres para fazer parte da equipe. Chama gente que sabe cozinhar, gente que sabe recepcionar, gente que sabe não sei o quê, que sabe interceder. Eu fui falando, Deus, vai abrindo meu olho que eu quero ver esse negócio aí, como que é? Gente, a gente está com uma equipe tão linda, tão linda, tão linda. Ah lá, estão fazendo café, e já está na recepção, e faz lembrancinha, e faz uma coisa acontecer. Abre os olhos, já existe o que você quer. Deus está querendo que você viva esse milagre. Muitas vezes o milagre não vem de fora, vem de uma mudança de visão. Tira o olho do chão, tira o olho da onde não tem nada. Abre a visão. Às vezes está pedindo alguma coisa de fora e Deus já está aqui, ó. Está aqui. Gente, em nome de Jesus. A fonte já estava ali, mas o desespero nos secava a galho e muitas vezes nos cega. O recurso já estava ali, mas o medo paralisa. Ai, que medo agora. Seja livre do medo. Seja livre do medo. O cuidado de Deus nunca saiu do lugar. Foi o olhar dela que saiu daquele lugar e foi aberto. Deus quer abrir o teu olho hoje, para que você veja a graça no meio do cansaço. Para que você veja a graça no meio das dívidas. Para que você veja a graça dele sendo derramada quando tudo não vai bem com a sua família. Deus quer mudar a tua visão para que você veja a graça dele sendo derramada quando a tua saúde não vai bem. Deus está te convidando hoje para abrir tua visão, para ver que a graça dele, como a Elai cantou. Nossa, é tão fácil cantar a graça de Deus, mas na hora que a gente está lá, e aí? A nossa visão? A graça. Existe fonte no deserto. E a plenitude não é ausência de lutas. Plenitude não significa que você não vai ter dificuldades. Plenitude não significa que as coisas não vai. Sabe aquele termo assim? A gente brinca muito lá em casa, vai fumegar. Vai ficar difícil. Mas plenitude é a presença de Deus quando tudo está difícil. Quando a dor chega, quando a circunstância chega. Ser pleno é saber que Deus está lá. E Ele é o Deus que te vê e o Deus que provê. Ele é o Deus que te vê e Ele é o Deus que provê. Plenitude não é ter tudo resolvido. Plenitude é saber que mesmo quando nem tudo está resolvido, Deus está lá. E eu vou encerrando dizendo isso. Deus não mudou o deserto. Deus mudou a visão de Agar. Possibilitando que ela visse a solução. Tomasse posse da solução.
saísse do deserto e cumprisse seu propósito na terra. E é assim comigo e com você. Não é sobre morte, é sobre vida. Não é sobre odre vazio no deserto, é sobre fonte que nós não estamos vendo no deserto. O que Deus está te mostrando com o teu deserto? O que Deus está te mostrando com o teu deserto? Com o meu eu já sei. O que Deus está te mostrando com o teu deserto? O que Deus está te mostrando com o teu deserto? O que Deus está te mostrando com o teu deserto? Hoje de manhã eu falei assim, pastor, aprende logo o que Deus está mostrando e avança, filho. Fica no deserto e continua com o olho afunilado, mesmo Deus falando para você, abre a visão, tira. Já existe fonte. Aprende logo que você sai do deserto. Quanto mais você insistir em não aprender, mais no deserto você fica. Até aprender. Até abrir a visão. E essa mensagem não é para você, é para mim mesmo. É para nós? Yes. Ai, irmãs, eu quero saber de uma coisa. Estou perguntando para Deus, o que é que eu tenho que aprender? Aí Deus fala. Aí eu fico fazendo avaliação na minha vida. De alta a baixo, de baixo acima, de... Verdade. Eu já peço perdão, já quero... Eu já estou nesse nível. Ai, eu nem quero discutir. Antigamente eu falava assim, Deus não sou assim não. Uma vez Deus falou assim, você é orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Aí quis mostrar para Deus toda a minha dinâmica. Eu não sou porque... E Deus falou, você é orgulhosa. E Deus não precisa de argumento. Aí eu estou desse jeito, sou orgulhosa, Deus. Meta a cara no pó e fala assim, o orgulho vai embora. Aí eu começo a vasculhar todas as vezes na minha vida que eu tenho sido orgulhosa. E falo, é verdade, Deus, não quero mais ser orgulhosa. O que eu tenho que fazer então? Vai me mostrando. Eu estou nesse nível. Por quê? Aprende logo e sai do deserto. Se alguém chega para mim e fala alguma coisa, antigamente eu fico embora remoendo. É porque ela não conhece a minha vida. Não sabe nada sobre mim. Filho, como que é? Filho de Nabucodonosor? E será o quê? Eu falei assim, é verdade, Deus? Então, já que eu tenho que aprender, já aprende logo. É verdade, eu devo ser assim mesmo. Você está falando porque deve ser. Já faz avaliação. E já está nesse nível. Me tira do deserto, Deus. Abre minha visão. Irmãs, em nome de Jesus, a gente tem que aprender alguma coisa nessa vida. Então, aprende logo. Aprende logo a sair do deserto. Porque Deus tem pressa em nos abençoar. Deus é o Deus que te vê mesmo no deserto. É o Deus que está contigo no deserto. Então aprende no deserto. E sai do deserto e cumpre o propósito. Qual é o teu propósito de vida? Agar teve o dela. Criou Ismael. Ele foi. E até hoje nós sabemos. Uma nação saiu dele. Qual é o teu propósito?